Olá pessoal, estamos começando mais um programa Interped Responde. E hoje, nossa convidada, doutora Adriana de Oliveira, fonoaudióloga aqui da nossa clínica Interped. Tudo bem, Dri? Tudo bem. Dri, você pode explicar pra gente qual é a função da fono? A fonoaudióloga, ela é um profissional que ela cuida, como nós costumamos explicar, da comunicação humana como um todo. Então ela vai cuidar da fala, ela vai cuidar da voz, ela vai cuidar, o profissional fonoaudiólogo vai cuidar da respiração, da mastigação, da deglutição, das habilidades de sugar e articular os sons da fala. E ela cuida de inúmeras outras áreas, como a audição, como a aprendizagem, como as habilidades de leitura e escrita, tudo que envolver a comunicação humana, o desenvolvimento dessa comunicação e as dificuldades que podem ocorrer com a comunicação humana, é o fonoaudiólogo que cuida. Nós temos 7, 8 áreas, se eu não me engano, de atuação que envolve todos os órgãos responsáveis pela comunicação e, de fato, cada função. Dri, você explicou agora a fono ao todo, geral, né? isso. E nas escolas? Qual que é o trabalho da fono nas escolas, né? Normalmente é realizado 2 tipos de trabalho. Um que visa em identificar um tipo de problema. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que, independente de qual é a série que ela se encontra, que está apresentando trocas de sons. Ela está falando errado, trocando o T por D, o L pelo R, omitindo, né, falando pato em vez de prato. Então, eu tenho uma criança que pode estar falando errado. Eu posso ter uma criança que não consegue se concentrar, não consegue ter atenção nas aulas, no momento da sala de aula. Eu posso ter uma criança que escreve errado, que lê errado, que tem dificuldades na área de alfabetização. E dificuldades também, Fred, não só na hora que eu estou iniciando a minha vida escolar, mas eu posso ter dificuldades de raciocínio, de memória, de me organizar na própria folha do papel. E isso envolve habilidades cerebrais, neurofunções. O papel da fono, em primeiro momento na escola, é identificar se aquela criança, por meio de avaliações, de triagens, realmente está dentro do que é esperado para a sua idade escolar, ou se ela precisa de algum tipo de auxílio, de encaminhamento, seja para uma fono trabalhar, para um otorrino verificar a respiração, para uma neuropsicóloga verificar o QI, as memórias. Então, o primeiro passo dentro de uma escola, pensando na atuação da fonoaudiologia, é a identificação de problema. Existe ou não um problema? Está tudo caminhando dentro do esperado para a normalidade ou não? Em outro trabalho que é feito na escola, a fonoaudiologia ela tem a função de estimular as habilidades cerebrais. Em todos os anos da nossa vida, nós precisamos atingir aprendizagens que vão garantir a nossa vida adulta de uma forma eficiente. Então, nós temos o trabalho de identificação, de pesquisa dentro da escola, verificando as dificuldades, e o trabalho de prevenção e de estimulação das habilidades, tanto de fonologia, de sons, quanto de aprendizagem, de desenvolvimento cerebral. Você falou bastante, né, do cérebro aí, né? E como que o cérebro aprende? Como eu sei que ele está aprendendo? O nosso cérebro ele aprende de várias formas. Claro que isso também não é só da área da fono, é da área do neurologista, da neurociência, mas nós também conseguimos trabalhar e explicar um pouco isso para quem está nos assistindo. O cérebro ele aprende de várias formas, ele aprende com a estimulação do olfato, aprende com os nossos estímulos auditivos, né, a nossa audição, o que a gente vê, o que a gente manipula. Mas o principal, quando a gente pensa no cérebro, é identificar como que ele é estimulado. O cérebro ele aprende não só por repetição, mas ele aprende por associação. Ele vê uma imagem, ele vivencia algo, ele executa algo, né? A gente aprende, começa a aprender a andar de bicicleta, a gente aprende a correr, aprende a jogar bola, vê o outro jogando, analisa isso, traz das nossas memórias, poxa, aquele dia que eu também joguei bola, eu fiz dessa forma. Então ele aprende por
é claro, a gente vivenciar as coisas, mas muitas vezes por associação ao que a gente vê, ao que a gente escuta, o que a gente manipula, o que a gente vivencia. Tudo, Fred, que envolve sentimento, a gente nunca mais esquece, né? A gente costuma dizer que se a gente perguntar que roupa eu estava na semana passada, ninguém vai lembrar. Mas se eu perguntar o dia do casamento da pessoa, o dia do primeiro beijo, o dia do falecimento de alguém muito importante, a pessoa vai lembrar o que aconteceu. Por quê? Porque a minha roupa uma semana atrás não era importante. Mas o dia do primeiro beijo, o dia do casamento, o dia do falecimento de alguém, o dia de uma viagem, isso está relacionado nas nossas memórias de curto e longo prazo a nosso sentimento, a área do nosso cérebro que envolve a afetividade, o sentimento. Então, o nosso cérebro aprende por todos os estímulos, mas aprende muito na nossa vivência e na nossa associação das informações que a gente vive, assiste, presencia, manipula e, é claro, relacionado ao sentimento também. Sim. Nós temos bastante papai e mamãe assistindo, né? E como que eles podem ajudar o filho a estimular, a desenvolver o cérebro? Como que eles podem, o que eles podem estar fazendo para ajudar a estimular isso? A gente tem que pensar que a gente tem um filho e que não é, quando entra na escola ele vai começar, não. Ele começa a ter que ser estimulado desde bebezinho. Primeiro a criança vê muita coisa, né? Ela não fala ainda e depois ela começa a oralizar. É muito importante que nas primeiras fases da vida, os primeiros anos ali até os 3 aninhos do maternal, o pai, a mãe, o vô, a avó, quem convive com essa criança, consiga estimular a desafios. É claro que a gente não está falando para pegar um bebê de 8 meses, não. Claro, os desafios são de acordo com a idade. A criança começou a andar, então vai pôr obstáculo, almofada, travesseiro para ela, né, tentar ali engatinhando ultrapassar, vai começar a andar, vai pôr brinquedos mais longe para ela conseguir buscar, vai criar brinquedos, comprar, não precisa ser nada caro, criar mesmo com coisas da casa, vai guardar na caixa e tem que guardar de um certo jeito, senão a caixa não fecha, coisas que estão difíceis de tirar da caixa, do cesto, tudo que a criança precise pensar, se frustrar, não conseguir, pensar uma nova forma para conseguir alcançar o objetivo, que é pegar o brinquedo, tirar o brinquedo, não importa. Mas lembre que quando a gente está nos primeiros anos de vida, tudo que a gente puder criar de dificuldade adequado para a idade, que seja seguro para a criança, a gente precisa criar. Eu não posso ser aquele pai, aquela mãe que facilita tudo, que faz tudo pela criança, a criança vai pegar, não, deixa que eu pego. Não é assim. Nós nascemos com uma quantidade de neurônios e conforme a gente vai evoluindo, vai crescendo, de acordo com as nossas experiências, o nosso cérebro vai multiplicando isso, vai ganhando mais neurônios e mais conexões neuronais, que é como se fossem bracinhos de um neurônio para o outro. O neurônio não fala, eu falo isso muito nas escolas, ele manda impulsos nervosos, as sinapses, a luz de um neurônio para o outro. Quanto mais estímulo, mais independente, de acordo com a idade, eu sou. Quando eu sou criança, se quando eu estou com os meus pais, eu posso descobrir as coisas, eles podem brincar comigo, ensinar, mas me dá a opção de também tentar sozinho muitas coisas, isso vai garantir que quando eu entrar na minha vida escolar, eu tenha o meu desenvolvimento cerebral da primeira infância ali, o que compete aos pais, adequado. E é claro que isso vai envolver fala, então vai nomear os objetos, vai nomear adequadamente, não a casinha, a bolinha, o carrinho, não, é o carro, é a bola, porque aí você vai estimular os sons que essa criança vai aprender. O nome, olha, esse aqui é um carro, é um meio de transporte. A brincadeira não pode ser a criança sozinha. A criança precisa se virar, mas ela não precisa brincar sozinha. Ela pode se virar dentro da brincadeira com um adulto conduzindo, um adulto brincando junto. Isso estimula tanto as habilidades auditivas, as habilidades de fala e principalmente o raciocínio que ela vai levar para a vida toda. Você estava falando que os pais fazerem alguns obstáculos para as crianças, né? E eu, rapidinho assim, só para a gente dar uma ideia para os pais o que fazer. Aqui na clínica a gente tem aqui,
aquele balde de colocar roupa, sabe? Sim, um cesto. Um cesto. Você pega, você coloca barbantes, pode né? Pode pegar. Coloca barbante e você coloca todos os brinquedos no fundo. Nisso a criança vai ter que passar, colocar a mão, né? Pra conseguir tirar o brinquedo. E é muito legal esse. Parece não uma gasta, coisa boba, né? Nós temos aqui um cesto, vários objetos, as cordas. A criança precisa dar um jeito de tirar tudo. E o brinquedo, ela quer pegar o brinquedo de qualquer assim, jeito. Então não tem nada caro aqui, Sim. né? É algo que pode ser criado em casa, né? E vai garantir que a sua criança não esteja só brincando, ela vai estar desenvolvendo. Né? Todo mundo tem filhos para a vida e a gente tem que pensar nesse desenvolvimento desde sempre. Rodrigo, a gente falou agora do pai, da família, né? Sim. Mas a escola também faz esse trabalho. O que a escola pode estar fazendo para ajudar a desenvolver o cérebro da criança? Então, dentro da escola, a fonoaudióloga ela tem um papel muito importante, mas o professor, e nós temos vários magníficos, tanto aqui no município de Peruíbe quanto nas cidades ao redor da nossa cidade, o professor, junto com o fonoaudiólogo, e às vezes só o professor para aquela escola que não tem um fono inserido na sua equipe, ele tem um papel muito importante dentro dessa estimulação do desenvolvimento. Então, pensando no fono atuando, no professor, a gente precisa do maternal, Jardim 1 e Jardim 2, pensar que essa criança, além do pedagógico, ela precisa estimular as habilidades de audição, então, a localização do som, né, a voz do amiguinho, de onde ela está vindo. A gente brinca muito de imitar um bicho, o amiguinho reconhecer que lado da sala esse bicho está, quem é que falou, então, localizar os sons, memorizar os sons, lembrar de uma semana para outra qual foi o som que a gente ouviu naquela brincadeira, qual foi a palavrinha que seu amigo falou ontem na hora que a gente brincou, estimular a criança, a memória auditiva, localização auditiva, discriminação, perceber a diferença da voz de um e de outro, de um barulho, de um instrumento musical, de um chocalho simples a gente faz com copinho plástico, vem com bolinha de gude, arroz, feijão, cada um faz um som diferente. A criança vai discriminar, achar os sons iguais, tipo um jogo de memória, mas de som. Então, ali nos primeiros 3 aninhos de escola, maternal, Jardim 1 e Jardim 2, eu estimulo essas habilidades auditivas e o raciocínio lógico. A criança tem que aprender já a pensar, montar quebra-cabeça, a descobrir brincadeiras de encaixe que vão ajudar aquela criança a desenvolver a independência. Lá no Jardim 2 e primeiro ano, a criança já está entrando na alfabetização, então ela tem que pensar na letra e no som. São fases onde a gente também trabalha as memórias auditivas, a organização do material, organização do papel, organização da sua carteira com os seus materiais, o estojo, porque essa organização vai ajudar na fase adulta. E é lá que a gente está pensando. A gente está pensando só em passar de ano. Nós pensamos em desenvolvimento global. Então, nessa criança de Jardim 2 e primeiro ano, eu vou pensar na aprendizagem do que é som e o que é letra, grafema e fonema, reconhecer que o B é B, que o F é F. Eu vou associar isso junto com as memórias e com a organização, planejamento. E aí, segundo e terceiro ano, eu preciso começar a associar todas essas diferenças dos grafemas, né, dos fonemas, o que é surdo e o que é sonoro, a diferença de P e B, F e V, os pares mínimos. E é claro, letramento, escrita, escrever textos mudando o final, a história do Chapeuzinho Vermelho, mas que o lobo não acha a vovozinha. O que aconteceu com o lobo? Então vai pensar no final diferente para aquela história. Vai criar uma história a partir de outra que já começou e aí vai criar um final de uma história que ele nunca ouviu. A gente tem que introduzir nesses anos não só a diferença de som, para que a criança seja um bom escritor, um bom leitor, mas que ela tenha imaginação, usar a escrita de uma forma prazerosa, para não ficar maçante toda vez escrever, até porque é muito mais legal às vezes brincar do que estar numa sala de aula escrevendo. Então as atividades precisam ser divertidas, mas que busquem essa descoberta da escrita de uma forma lógica, um raciocínio lógico, como resolver problemas, que lá no 4º e no 5º ano é o principal. A gente fala que nos 12 anos, de 10 a 12 anos, tem o boom da linguagem. É a fase onde a criança mais tem sinapses, mais desenvolve o cérebro.
E é nesses 2 anos escolares, é claro que tudo em parceria com a família, a escola não faz nada sozinha. Se a escola estimular e a família tratar que nem nenê, essa criança não vai ser adequada. Então isso é tudo em parceria. O professor do 4º e 5º ano vai ajudar a estimular planejamento, organização, que começou lá nos primeiros aninhos, as memórias e o principal, como eu resolvo o problema, o que é efetivo. Eu tenho um problema na minha frente, seja um problema na minha lição, um problema no encaixe, um problema... Aprender a resolver problemas. Então as crianças aprendem, nas escolas que a gente está inserido, que a fonoaudiologia está ali ajudando, aprendem desenhando, aprendem com palavras-chave. Como que eu lembro, né? Se eu falar uma palavra para você, com toda certeza o seu cérebro lá, Fred, vai pensar em várias... Poxa, se eu falar, sei lá, pizza, você vai lembrar do dia que a gente comeu pizza, vai lembrar que, nossa, pizza de chocolate com sorvete, nossa, mas pizza é massa, nossa, meu registro, a gente vai lembrar de um monte de coisa. Uma palavra dá ganho para o nosso cérebro lembrar de inúmeras associações. Isso é o que 4º e 5º ano faz junto com a fonoaudiologia, o professor da sala inserido nesse trabalho. A gente insere o conteúdo da escola de várias formas, encenando, formas diferentes, que fazem com que todos os caminhos cerebrais, as portas de entrada da informação, consigam ser acessadas e estimuladas. Para quê? Para que tudo isso? Para que do 6º em diante aquela criança possa seguir sozinha. Quem tem dificuldade vai buscar ajuda, buscar terapia, fono, psicólogo, TO, o que for necessário para aquele caso, mas já vai ter tido um estímulo. Quem não tem dificuldade, não precisa passar por terapia, ele vai ficar muito bom. E ele vai seguir todos os outros anos da vida dele, se continuar sendo estimulado fora ali da escola e até pelo próprio conteúdo, ele vai seguir a vida dele cada vez melhor. Aquele adulto que tudo chora, tudo reclama, que não sabe resolver problema, que está no trabalho, o chefe passa uma função, se desespera, não sabe por onde começar, está no trânsito, acontece um acidente, não sabe como reagir, não sabe como... Aquele adulto, muitas vezes, não tem uma dificuldade de QI, uma dificuldade de aprendizagem, alguns têm, mas a grande maioria não foi estimulado adequadamente desde a sua infância. Então é legal, né, pensando na vida escolar, na aprendizagem, pensar, para a gente conseguir fechar essa ideia para os pais, que a estimulação precisa envolver a criança se virando sozinha, com estímulos de acordo com a sua idade. Lá na vida escolar, do maternal até o 1º ano, habilidade auditiva, memória, raciocínio lógico e infantil. Do 1º até o 3º, habilidades de letra, som, leitura, contação de história, construção de texto com resolução de problemas. Resolução de problemas está em todas. 4º e 5º ano é o boom da linguagem, onde eu faço meu aluno aprender de várias formas para que ele seja um adulto feliz. Não um adulto feliz pensando no psicológico só, mas um adulto que qualquer vaga de emprego, qualquer curso que ele decida fazer, ele vai ser capaz, dentro das suas facilidades e dificuldades, ele vai conseguir ter um sucesso. A gente, quando tem uma criança nas mãos, seja pais, professores, profissionais, a gente pensa na criança como um todo. O que é importante para nós não é o passar de ano só, é preparar essa criança para a vida. E é o que a fonoaudiologia faz em parceria com o professor dentro das escolas. E a escola em parceria com os pais, preparar essa criança para a vida em todos os aspectos. A gente vê que é um conjunto, né? Um tem que sempre ajudar o outro. A gente ajudar brinca que é um tripé. né? Se uma das perninhas do tripé falhar, aquela criança não vai ter o sucesso que ela provavelmente conseguiria. Dri, obrigado. Obrigada né? a você. E você curta a nossa página no Facebook, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo e muito obrigado e até a próxima.